Ok, então vamos começando. Bem-vindos, todo mundo que está aí, né? A gente, e quem vai assistir depois aí gravado, a gente hoje tem mais uma das nossas palestras, dos nossos seminários da Célula. A gente está fazendo uma série de palestras curtas, dadas pelos nossos próprios alunos, relacionadas ao bem-estar digital, né? E aí a gente está trabalhando vários assuntos relacionados a isso, que estão dentro do escopo de um projeto que a gente tem, né? Que a gente já falou para vocês nas edições anteriores. E hoje, o Flávio e o Wilson, nossos mais novos bolsistas, né? Estão aqui para apresentar esse tema, que é uma outra frente, né? Dentro do nosso projeto PIPE, que tem o objetivo de comunicar em linguagem simples sobre o vício em tecnologia, os possíveis riscos que isso pode trazer e como identificar essas coisas. Então, isso vai ser um projeto que os meninos vão trabalhar durante todo o ano, né? Mas a gente está começando com essas apresentações de hoje e da próxima semana, né? Que a gente vai falar sobre uma introdução a esses temas, e aí daí vocês vão ver depois outros materiais sendo produzidos e publicados sobre esse assunto, tá? Olá, bom dia, gente. Eu sou o Flávio, José Flávio, e hoje o nosso tema é sobre esse, né? A tecnologia de uma companhia à obsessão, sobre como a nossa vida com a tecnologia ela passa a se tornar essa noção do vício. Eu vou deixar o Wilson começar aí com vocês. Vamos lá. Wilson. Bom dia, gente. Meu nome é Wilson José. Só me introduzindo um pouco, eu sou aluno do curso de Sistemas e Mídias Digitais pela UFC. Já estou no meu 7º semestre e, como a professora Tícia já apresentou, eu e o Flávio somos os novos bolsistas da célula multimídia. Então, a gente veio fazer uma apresentação mesmo sobre tecnologia e questão do risco, os vícios, consequências, e também abordar um pouco a questão do bem-estar. Então, pode passar, Flávio. Falar um pouco, contextualizando antes de falar do vício em tecnologia em si, falar sobre a tecnologia no nosso cotidiano, como é que está introduzida, como é que está, principalmente no Brasil. Então, se falar passar, a gente trouxe um dado do, do IBGE, que consta que tem a quase 90% dos brasileiros com mais de 10 anos possuem uso de internet, já possuem internet nos celulares domiciliares. Então, isso meio que já nos dá uma luz de que a tecnologia digital, como assim, a internet, já está fazendo parte da população, seja na parte de informação ou de comunicação também. E que as nossas atividades sociais, a vida cotidiana, seja trabalho, nós, se eu observar hoje em dia, a gente tem muito acesso à tecnologia facilmente, desde smartphones, tablets, computadores, videogames, até uma geladeira tem acesso à internet. Então, o Flávio pode passar. Como já disse, tecnologia é nosso cotidiano e nosso ambiente. A gente pode utilizar, seja para ouvir música, fazer compras, jogar, transferir dinheiro para as férias ou em outras atividades. Então, pode passar, Flávia. Tendo essa consideração, eu vou falar agora de vício. O conceito de vício, assim, no entendimento geral, como é abordado no... A gente fez uma procura, assim, no dicionário, então... O vício, no modo geral, é uma dependência física e psicológica que faz alguém buscar esse consumo em excesso. Então, a gente trata o vício como sendo toda e qualquer dependência de algo sendo nocivo para a própria pessoa ou para aquelas pessoas que têm à sua volta, seja no âmbito pessoal ou profissional. Então, pode passar, Flávio. O Flávio vai fazer essa ligação, que a gente, no seminário passado, tivemos o Laírton, que Ok, apresentou sobre gente. o que motivamos. O que, acon- o, o que acontece é o seguinte. No último seminário que tivemos apresentado pela célula, a gente teve a noção da motivação. A motivação, resumidamente aqui, né, para as nossas noções do nosso seminário, vamos adotar ela como sendo todo e qualquer artifício que a gente utilizava para induzir o comportamento, isso é, treinar aquele comportamento, condicioná-lo de um indivíduo a alcançar determinados objetivos. Nesse sentido, a motivação é como nós guiamos a pessoa a fazer o que a gente quer, né, nesse caso. E a relação disso com as tecnologias digitais é o ponto onde eu quero atrelar com vocês. Por quê? As tecnologias digitais, elas são feitas
desde o seu planejamento inicial, de quando o design, o product design, os UX começa a pensar em como ela tem que ser feita, como ela vai interagir com o seu usuário, até onde ela está presente no nosso cotidiano, ela é pensada para conseguir nos cativar, mexer com a gente e nos prender naquele sistema dela. Dois pontos muito importantes onde eu posso falar sobre as tecnologias que eu queria que vocês prestar atenção são a ideia da, primeiro, a da interface da tecnologia, que aqui eu quero que vocês entendam ela como sendo o corpo físico da tecnologia, a maneira como nós interagimos com ela e como ela consegue dar respostas para a gente, que com o decorrer dos últimos anos evoluiu bastante. Se você parar para pensar, antigamente, quando você queria Antigamente, a rede mais popular era o Facebook, né? Quando você queria acessar o seu Facebook, você precisava, por exemplo, pegar um notebook, abrir a tela, ligar ele, entrar no navegador, buscar no buscador, que não era exatamente um grande passo, mas tinha um passo a passo. Enquanto atualmente, quando você quer acessar o Instagram, por exemplo, quando você quer acessar um Instagram, por exemplo, você consegue simplesmente num celular que está do seu lado, praticamente a extensão do seu corpo, ele já simplesmente acende uma luzinha, você já consegue ver uma barra, uma notificação, e a partir disso você consegue tocar nele e você já está imerso naquele mundo. Então, assim, a evolução das tecnologias digitais na sua forma física, ela vem contribuindo para ficar mais próxima do nosso dia a dia. Mas, além disso, um outro ponto muito importante que é necessário ressaltar é a noção dos mecanismos adotados por aquela tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Os softwares e os aplicativos que nós convivemos no nosso dia a dia, eles possuem todo um mecanismo para conseguir nos prender nele, para conseguir cativar a gente e imergir naquela realidade. Se pegarmos o exemplo do Instagram, quando você abre, você já tem aquela noção do feed infinito, um mundo onde nunca acaba. Um passo à direita e você consegue ter contato com diversas pessoas à sua volta ou ao ver nos stories a sua visão. E à sua esquerda você já consegue simplesmente ligar a câmera e compartilhar qualquer imagem sua com as expressões dos filtros que você quer. E isso, além de contar com os elementos de bonificação, como a noção do like, que não é exclusivo de fotos. Se você parar para analisar, ele está presente inclusive nas mensagens. Uma mensagem que você manda pode ser curtida. Então, assim, os elementos de bonificação estão presentes em diversos âmbitos dessas tecnologias. E isso contribui para a gente, para que a gente desenvolva o que chamamos de a telepresença, que seria essa imersão, essa visão, essa sensação de que estamos imersos naquele mundo e presos nele, onde nós conseguimos desprender nosso foco ali. E isso motiva a nossa motivação, o nosso engajamento naquele ambiente digital. Inclusive, uma estratégia muito abordada é isso aqui que estamos falando. Isso é uma estratégia muito comum de jogos, mas que vem sendo utilizado fora do âmbito de jogos. Como o exemplo que está aí nos slides é o do próprio Duolingo, que é um aplicativo de ensino de línguas, mas que utiliza desses elementos da gamificação justamente para conseguir nos prender e imergir nesse cenário. Isso é um tanto quanto perigoso, porque a motivação, como já dito, né, ela consegue nos prender nisso, mas que é analisado que ela consegue estar relacionada com a noção do vício. Uma vez que estamos muito imergidos nisso, nós acabamos sendo mais propícios ao vício, com essa ideia, e analisar justamente que a ideia da gratificação é um dos elementos básicos que acaba sendo muito presente nos primeiros estágios do vício em tecnologias digitais. Wilson, pode dar continuidade, por favor? Bem, já que o Flávio trouxe essa questão de como as tecnologias, principalmente os aplicativos, trabalham nessa parte de nos prender, de pegar nossa atenção, de nos deixar fixados sobre aquilo, e de ter trago contextualização sobre tecnologia no Brasil e sobre a questão do termo em vista. Vamos falar um pouco, então, sobre o vício em tecnologia. Pode passar, Flávio? Bem, o vício em tecnologia se caracteriza por situações em que uma pessoa apresenta comportamentos prejudiciais relacionados ao uso constante de aparelhos eletrônicos. Então, no caso, muitas vezes chama de dependência digital, que essa pessoa fica fixada com aquilo, obcecada com aquilo, realmente a vida dela se torna só sobre aquilo. Então, um dos temas que também a gente trouxe foi o vício na internet, que foi usado pela primeira vez pelo psiquiatra Dr. Ivan Goldberg, que já descrevia isso como uso patológico de internet. Então, já há muito tempo o vício em tecnologia já está sendo estudado. Mais recentemente, esse tipo de pesquisa está sendo
mais realizado. E também trouxe a questão, pode voltar, Flávio, a questão da a OMS reconheceu que, no início de 2020, que o vício em videogames e jogos eletrônicos como uma doença. Isso foi citado na classificação internacional de doenças, que é o CID-11. Se você for procurar, como está no slide aqui, só uma olhada aqui. No slide fala que no 6C51, transtorno de jogo eletrônico, cita essa parte. Ele define totalmente sobre essa parte de transtorno sobre jogos eletrônicos. Então, pode passar, Flávia, sobre as questões dos principais vícios. A gente fez uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, e a gente viu esses 3 principais pontos, que é questão de smartphone. Querendo ou não, a gente tem um acesso muito cedo a smartphone, quase a grande maioria das pessoas devem ter. Não pode ter totalmente computadores de mesa ou notebook, mas com certeza o smartphone está presente na vida de grande parte das pessoas. E com isso, e atrela junto com as redes sociais, que não teve uma grande facilidade para poder estar integrado junto com os smartphones. Então, desde Instagram, TikTok, Facebook, estão bem presentes, principalmente entre adolescentes, que mais fazem uso das redes sociais. E o terceiro, a questão dos jogos digitais. Querendo ou não, aposto que muita gente que está aqui joga um pouco, querendo ou não. Eu sou suspeito de falar, sou de vez em quando viciado, depende do jogo, mas jogos são muito abordados em outra pesquisa, questão de vício, obsessão, e pode passar, Flávio, o que ele pode trazer, essas 3 principais focos de vício. Bem, o que pode trazer esses vícios, né? Como eu já falei, o fácil acesso à tecnologia e à internet, que a gente tem desde cedo, porque a gente foi introduzido, acho que principalmente a nossa geração que foi introduzida desde cedo com internet, jogos, ou acesso a aparelhos eletrônicos. A gente já foi desenvolvendo, foi um grande modo, já foi desenvolvendo, e com isso desenvolve também a nomofobia, que para não conhece simplificando, é um conceito que você fica fixurado com o aparelho tecnológico. Eu não consigo ficar muito tempo sem tocar no celular, eu não consigo ficar muito tempo sem mexer na rede social, eu não consigo ficar muito tempo sem jogar. Então, a nomofobia é um termo utilizado para esse tipo de situação. E junto com isso tem o Miss of Information, que é, como a tradução fala, é o medo de perder informação, tipo, será que essa meia hora que eu estou afastado do meu celular, eu perdi alguma coisa? Será que perdi alguma coisa importante dos trends, alguma coisa importante do TikTok, ou coisa do tipo assim? Então, esse Miss of Information é desse medo que você sempre está desatualizado. Você que sempre quer saber o que está acontecendo atualmente, está noticiado, está no topo. E outra coisa que é bem bastante presente nessa geração é o feedback ou recompensas imediatas, que não os aplicativos trabalham muito isso. Que se trata de a gente sempre, quando está utilizando alguma aplicação, a gente quer aquilo instantaneamente. A gente não tem paciência, a gente fica estressado. Eu já vou avançar sobre isso, mas só resumindo, a gente, quando está jogando, a gente quer recompensa imediata, a gente quer receber logo aquilo, a gente não fazer a coisa rapidinho, em 5 minutinhos, não mais que isso, ver algum videozinho de 30 segundinhos, acabou, mais que isso, então tem sempre isso. Então, se passar, Flávio. Só um adendo que eu queria falar, que era sobre a questão da nomofobia, né? Tipo, porque eu acho que é um termo um tanto quanto diferente, pessoal. Eu queria explicar só um pouquinho da morfologia. Nomofobia seria a partir do no, do início, que seria não, tipo de mobile, e fobia do medo. Seria justamente o medo de ficar sem o dispositivo mobile, sendo algo mais ligado a essa ideia dos smartphones, dispositivos que acompanham você. Só explicar um pouquinho essa parte. Certinho. E com isso a gente precisa falar das principais consequências. Então, se a gente começar, pode passar, Flávio. As principais consequências de vício, acho que muitos já têm ideia, mas o que a gente notou em muitas pesquisas, em que eles faziam vários, com diversos adolescentes, muitos, destacar a questão do sono, a desregulamentação das horas dormidas. Então, acho que todo mundo é suspeito de falar que já passei um pouco no meio da meia-noite ou 10 horas, né, que minha psicóloga falava principalmente que 10 horas era o ideal para dormir, mas, sei lá, 3 horas da manhã, ou dorme pouco, ou principalmente também relacionada a muita gente que joga. Tem gente que vira à noite,
seja com um grupão de amigos e tudo mais. Então, acontece essa desregulamentação de horas de dormir, e isso também afeta o seu dia. Então, você troca o dia pela noite, você afeta tudo durante todas as atividades do dia. Tem a questão do sedentarismo, que é a falta de prática de exercício, esporte. Então, muitas pessoas estão fascinadas que querem passar tanto tempo na internet. Eu quero usar meu máximo de tempo possível para eu estar na internet. Eu quero estar aqui, me sinto bem. Então, deixa de praticar esporte, deixa de fazer exercício. Então, isso acarreta um sedentarismo que, em consequência, também pode ter consequências com obesidade. Tem a questão dos problemas fisiológicos, que é a alteração na estrutura ou função do organismo. Podemos citar também a questão do problema de telas, que afeta muito a questão da visão. Até a pele afeta. O Flávio me disse isso e eu fiquei impressionado, que até a luminosidade da tela afeta muito nosso corpo. E também tem a questão da ansiedade. Ele faz relação à ansiedade que tem uma relação entre a ansiedade e a tecnologia, que é aquela ansiosidade que você tem de voltar a interagir. A tecnologia, como eu já falei, aquela questão de você ficar muito tempo fora do seu aparelho, você não aguenta muito, você fica só pensando naquilo, você não se concentra direito, e isso acaba atrapalhando. A questão da depressão, que isso pode ser usado como fuga no mundo real. Tem diversos problemas. Isso acho que principalmente acontece em questão de redes sociais e jogos. Acho que vou me imergir nesse mundo, quero esquecer o que está ao meu redor, quero um alívio para mim, eu estou muito, sei lá, estressado, triste, estou muito decepcionado comigo mesmo, não suporto mais a situação. Então, a internet, principalmente, é utilizada como esse sistema de fuga. Procrastinação, que é a negligência de atividades importantes, que é principalmente, vou ficar aqui vendo, sei lá, um vídeo em meia hora, 10 minutinhos, vou mexer um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto a fazer minha atividade. Não acontece nada, aí vai, fica postergando, meia hora aquilo dali, e você não acaba fazendo nada no dia, você só acaba ficando refém da internet. O seu aparelho pode passar, Flávio. Questão de solidão, como eu falei, como é o mesmo sistema de fuga, a pessoa acaba se isolando socialmente. Então, eu acho que, por exemplo, já foi um tempo assim, relato agora de mim aqui, né? No início de depressão eu já tive essa situação de solidão, tudo mais, de querer me isolar, ficar no meu mundo ali de internet, tudo mais, no meu uma aparelhinha, na minha mesinha sentado e esquecer o resto, nada importa. Então, o isolamento social acontece muito. Estresse, que é a mudança de humor, além da ansiedade de você ficar fora do seu aparelho, não estar interagindo na internet, você fica estressado com tudo. Seu humor muda, a forma que você trata as pessoas ao seu redor, ou até mesmo durante a internet. Se algo não está ali lhe agradando, você tem essa mudança de humor. A obsessão, que aqui está muito atrelada àquela fixação, seja na tecnologia ou até mesmo em alguma rede social, aplicativo, jogo, você fica. Você tem aquela obsessão, você fica viciado, nem que seja a única coisa que você faça, mas você fica viciado naquilo. E nada mais importa, você só faz aquilo e nada mais pode passar, Flávio. Só uma coisa que eu queria comentar, que era em relação a como esse processo acaba sendo ocorrendo, né? Que é essa questão, tipo assim, de que comentamos a questão física, né? Tipo, por exemplo, a questão da visão da problemas de visão e do sono, que isso está muito relacionado à causa inicial, que seria a interface, propriamente, o uso da luz azul a partir das horas, que isso é prejudicial, e essa questão da solidão, que ela está muito associada sobre como a gente usa a nossa relação com a internet, porque é mostrado que quando a gente tenta evitar o nosso mundo offline, ou seja, o nosso mundo real, imergindo naquele mundo, isso é que acaba intensificando a questão da solidão. Porém, a questão que a gente queria falar também é que essas obsessões e essas consequências, elas podem ser uma via de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? É uma direção bidimensional. Assim como o uso da internet e da dependência tecnológica pode levar a essas consequências, como a solidão, o estresse, a obsessão, e os outros citados antes, também existe o contrário, isso é, a solidão, o estresse, a obsessão e outras patologias conseguem tornar uma pessoa mais propícia a estar imersa com a dependência tecnológica. Inclusive, estudos mostram que pessoas com inteligência emocional mais bem desenvolvidas têm uma tendência menor a ter essas consequências, mas ainda assim fica essa alerta de que existem predisposições que podem nos levar a essa consequência, mas que a relação positiva entre essas
entre o vício na internet pode sim provocar também, ou se você já tiver predisposições, pode agravar essas condições de patologias envolvidas. Agora, o Wilson ele vai falar um pouco para vocês sobre como vocês podem reconhecer se vocês têm ou não esses vícios em tecnologias, né? Acho que vocês já devem ter se identificado um pouquinho ou não, né? Mas aqui vamos falar um pouco melhor sobre. Exatamente. E muitas vezes o vício em tecnologia é entendido de forma senso comum, normalmente, é como sendo algo exagerado de telas ou algo que você passa muito tempo viciado em telas ou determinado recurso digital. Não tem uma resposta muito clara de como tem exatamente isso daqui, você tá classificado como viciado em tecnologia, não. Existem estudos, existem padrões assim que foram observados, que geralmente as pessoas apresentam, demonstram. Então, na revisão bibliográfica que a gente fez, a gente achou esses 10 principais, que é, primeiro, a necessidade de usar a tecnologia o tempo todo. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer, eu preciso da tecnologia, eu preciso estar no computador, eu preciso usar isso, não tem nada mais. Qualquer besteirinha você usa uma desculpa para usar celular, computador. Não consigo fazer mais nada fora disso. Você se sente incomodado quando não usa por muito tempo, como eu citei anteriormente. Você fica incomodado, tô meia hora aqui, já tô uma hora, nossa. Uma hora já tá batendo aqui, já tô batendo o pé, batendo a mão aqui, já tô ficando maluco. Todas essas atividades envolvem tecnologia. Como eu já falei anteriormente, todas as atividades, seja, sei lá, trabalho, lazer, seja coisa mais relacionada a compras, tudo mais, você envolve tecnologia. Negligência de atividades na universidade ou de trabalho. Acho que aqui faltou uma coisinha, mas tudo bem. Você negligencia essas atividades, como eu já falei anteriormente também. Você posterga, você deixa de fazer as coisas principais, as outras atividades do dia, que você tem compromisso. Geralmente, né, nós somos de estar, a gente tá ligado a ou questões meio da própria faculdade, ou trabalho também, para quem trabalha. Então, a gente sempre procrastina isso. E mesmo tendo consciência dos danos, ainda continua utilizando, eu sei que eu sou viciado, mas e aí, vai fazer diferença? O outro ali também, o outro ali, então, todo mundo tá abraçado igual, todo mundo tá nisso, todo mundo tá no mesmo barco, então vamos. Mas eu acho que não sendo assim, então, não é muito bom você ter consciência e mesmo se continuar, deixa pra lá. Falta de concentração, você não centra em nada, sua cabeça fica mil, pensando em várias coisas. Acho que isso principalmente acontece, sei lá, em atividades, nossa, na tecnologia, tô numa aula, estou aqui pensando, o que deve estar rolando, sei lá, no Twitter, ou deveria estar fazendo uma coisa no joguinho e tal. Fico constantemente checando o celular, não para nunca, assim, 5 minutos. Toda hora, toda hora, toda hora. Até tem uma curiosidade de saber se, sei lá, até esse momento da apresentação, eu queria saber de vocês o quanto vocês sabem dizer a quantidade de vezes que vocês já checaram o celular até agora. E, tipo, ou pelo menos que, sei lá, minimizaram essa apresentação e foram para outra tela, ou coisa assim do tipo. Também da questão das pessoas ao meu redor dizer, que eu uso muito o celular ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. Então, as pessoas estão me contando isso e sei lá, também não ligar muito, mas elas perceberem que eu sou muito viciado. Tem a questão também da falta de noção de tempo. Você fica horas e horas e horas e horas, você perde o tempo. O dia passa, a tarde passa rápido, você pensa, nossa, o tempo passou tão rápido, ultimamente o tempo passa tão rápido, mas às vezes é só a sua grande obsessão que você gasta durante o dia. Sua grande atividade do dia é só ficar mexendo no celular. E a única coisa divertida que você acha que dá pra fazer é só com tecnologia. Você acha que é a única coisa de interessante que dá pra fazer com tecnologia. Uma atividade artística não dá, um esporte não dá, sair com os amigos não dá, comer alguma coisa fora, sei lá, conversar. Não, você só acha que é interessante estar ali no Twitter, no TikTok, vendo, sei lá, interessante ver a vida dos outros, passar mais a sua, tá de boa. Então, pode passar, Flávio. Ok, gente. Agora sim, só para tranquilizar vocês, né? Esses 10 pontos aqui, eles são uma das escalas, né? Um dos sinais que a gente pode encontrar para sinalizar o potencial vício em tecnologia. E, de novo,
na literatura, nós não encontramos um conceito específico de, por exemplo, se você bater esses 10 pontos, você com certeza está viciado. Não, isso é uma escala que nós usamos para medir potenciais riscos, e eles têm outras variantes, como, por exemplo, a smartphone Addiction Scale, que mede seu vício smartphone, que é uma escala de 33 itens. Então, assim, não é apenas isso aqui que vai dizer que você está viciado, mas é uma, como vocês, acho que assim, a gente pode chamar de red flag, né, como os pessoas sempre falam, tipo um alerta vermelho, que seria essa noção de que, calma, se estamos batendo esses parâmetros, é melhor a gente pesar um pouco e ter a sua conversa com o seu profissional, né, psiquiatra, psicólogo, enfim. Mas são pontos que a gente pode se alertar sobre. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre como sair do vício e alcançar o bem-estar, porque assim, até agora já deu para entender. Tá, a gente tem o vício tecnologia, a tecnologia está presente, ok, e a gente vai ficar viciado nela ou não, mas enfim, temos problemas. E o que eu faço agora, né? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é porque, até agora, deixou claro que é o seguinte, a tecnologia causa problema para a gente, mas o que eu diz, o que a gente diz não é que a tecnologia necessariamente é o problema, até porque ela está presente no nosso mundo, e é uma coisa que a gente vai ter que conviver com ela. Então, assim, nós temos dois pesos da balança. Nós temos a tecnologia e o usuário. E o problema estaria justamente na relação entre eles, que pode ser maléfica, mas ao mesmo tempo ela não precisa ser maléfica, né? Tipo assim, então, o problema não está necessariamente na tecnologia, mas sim na nossa relação com ela. E que o nosso objetivo aqui é justamente evitar o vício e alcançar o que chamamos de o bem-estar digital. Por definição, acho que vocês podem pensar, bem-estar é o oposto do mal-estar, né? Da patologia. Isso seria ter uma relação com a tecnologia não patológica, ou seja, não maléfica. Mas aqui eu acho que seria interessante a gente entender o bem-estar digital como sendo a capacidade de conseguir viver num mundo na presença da tecnologia, porém, ainda assim, levando em consideração os aspectos hedônicos, isso seria os seus aspectos de prazer pessoal, mas, sobretudo, e eu queria destacar, os aspectos eudemônicos, que seriam a questão da virtude. Isso é, você tem a sua vida e os seus preceitos de que seria a sua vida virtuosa, como alcançar o meu sucesso profissional, o meu sucesso acadêmico, conseguir manter uma trilha de estudos e conseguir desempenhar bem o meu papel. E a ideia do bem-estar digital é justamente você conseguir desempenhar, conseguir fazer essa sua vida virtuosa, uma vida boa, na presença da tecnologia, porque ela não precisa ser uma relação maléfica, muito pelo contrário, ela pode ser justamente esse instrumento que vive e que podemos estar lado a lado com ela. Ela pode ser sim uma companhia e não uma obsessão. Mas agora, como nós podemos alcançar o bem-estar digital? Sobre esse ponto, eu queria primeiro vocês pensassem o seguinte: como falei, nós temos dois lados da balança. Nós temos o lado da tecnologia e o lado do usuário. Quando a gente olha para o lado da tecnologia, ele é um pouco mais complicado da gente discutir, porque desde o seu concebimento, tecnologia ela está atrelada com a questão da indústria e do mercado, que por si só já coloca esses mecanismos. Então, assim, nós, como designers e pensadores da tecnologia no futuro, podemos sim ter as nossas boas intenções de projetar relações, interações tecnológicas que não sejam propícias ao vício, ou pelo contrário, que estimulem a saúde e o bem-estar digital. Porém, isso é uma coisa que depende muito mais de lutas futuras, como questão de legislação e da conscientização das pessoas e a exigência do mercado. O que é algo que, de imediato, agora, não é uma ação direta feita pelo usuário, né? Então, assim, o ponto em que a gente quer focar nessa apresentação seria o bem-estar digital promovido pelo próprio usuário. E assim, a gente consegue levar em consideração esses três pontos. O primeiro, né, quando parte do usuário, que eu vou chamar justamente o terceiro ponto, que é a questão da ajuda profissional. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é esse, de que tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que for necessário, mas enfim, procurem ajuda profissional, se possível, porque é sempre bom você ter esse acompanhamento. Mas para você mesmo, como um agente autorregulador da sua consciência de que você está ou não usando a tecnologia de como promover o seu bem-estar. O primeiro ponto é você ter a consciência de que você realmente pode desenvolver esse problema na tecnologia. E a partir disso, a gente entra na questão da educação, né? Assim, só o fato de você estar em um seminário com um tema sobre o bem-estar digital e do vício tecnologia, eu imagino que se você não estiver aqui só por complementares, você está aqui por um certo interesse nesse assunto. Então, assim, já é um bom ponto de partida. Mas a questão é se conseguir se aprofundar e
verificar se você tem ou não essas coisas e como você pode tentar desenvolver a sua saúde. Aí, a partir do momento que você se identifica, a gente pode tentar desenvolver estratégias para preservar o seu bem-estar digital. Como algumas dessas estratégias, a gente pode citar os recursos digitais de saúde. Para quem é usuário de iOS, acho que já deve conhecer o iOS Screen Time, que monitora semanalmente, te dando seus feedbacks de quanto tempo você passa nas suas telas e de seus recursos. Bem como o usuário de Android tem uma função parecida, que é o bem-estar digital, mas que esse não oferece essa monitoração semanal, é o que você tem que ir atrás. E fora esses que são inatos dos próprios smartphones e dos aparelhos, eles têm outras aplicações de bem-estar digital que você pode encontrar em lojas online, como é o caso do Forest, Mantenha o Foco, onde eles são voltados a desenvolver estratégias que te ajudem a manter o seu bem-estar. No caso do Forest, ele usa a estratégia do Pomodoro, onde ele te ajuda a manter um tempo de foco nas suas atividades. Mas qual a questão sobre esses recursos de bem-estar? Eles são uma boa porta de entrada. Isso é, a partir do momento que você recebe o feedback dele, você percebe que você está passando muito tempo de tela, você consegue pensar, eu acho que tem algo errado aqui, né? Realmente. Mas o principal não é o que ele faz com você, mas o que você faz com a relação que você tira dele. Porque assim, a partir do momento que você vê que tem algo errado, você tem duas decisões. Você pode, é verdade, tá errado, mas eu posso continuar nisso. E é o que, infelizmente, muitas das pessoas acabam continuando a fazer. Mas uma pequena parte da população utilizam esse recurso de maneira ativa. Isso é, realmente utilizam ele para tentar mudar a sua rotina. A partir do momento que você percebe que aquilo que tem algo errado, você, utilizando a sua própria disciplina, deve ser capaz de conseguir medir e usar tais recursos para conseguir moldar as suas estratégias para permanecer com bem-estar digital. Agora, enquanto esses outros do iOS e do bem-estar digital, eles são inativos do próprio aplicativo, e apesar deles conseguirem ter estratégias para burlar isso, eles conseguem ajudar você não só a perceber o seu vício, mas também a combater certas características viciantes. Por exemplo, quando eu falei da motivação que levava, poderia ser um impulsionador ao vício, eu citei as mecânicas da interface e das dispositivos, das softwares que motivavam isso, como era a questão das notificações, as cores chamativas, o design atrativo, enquanto certos recursos conseguem combater esses affordances que te levam a esse engajamento. Por exemplo, o silenciar as notificações, tirar a barra de notificação, deixar a tela em preto e branco, todos esses recursos conseguem meio que combater aquilo que torna tão atrativo para você. Mas, de novo, é ressaltado que isso só funciona se partir da iniciativa do usuário e de conseguir mantê-los, porque em curto prazo eles conseguem te ajudar, mas a longo prazo é muito mais depender da iniciativa do usuário. É tanto que os estudos mostram que entre aqueles que possuem que usam esse recurso de bem-estar digital e aqueles que não utilizam, muitos ainda conseguem manter o bem-estar digital muito mais pela presença das estratégias offline, que muitas vezes não são atreladas a tais recursos. Alguns recursos de bem-estar digital que eu posso falar para vocês são dicas como tentar utilizar o modo avião, deixar o celular longe de você, tentar usar, tipo, e desinstalar os aplicativos que você vê que mais causam problema, tentar focar a sua área de trabalho apenas em dispositivos com interface sejam mais difícil acesso. Por exemplo, se você nota que tem dificuldade de usar um determinado aplicativo, como o Instagram, mas sabe que precisa dele para o trabalho, então tente mantê-lo exclusivo do sua interface do computador, por exemplo, que é um pouco mais difícil de ser alcançado que o smartphone que está sempre gritando na sua tela. Tais atividades são boas para tentar minimizar essa sua relação com a tecnologia, tentar deixar ela um pouco mais distante de você. Mas agora uma dica muito boa que eu trago para vocês é justamente a da leitura do livro 24/6, The Power of Unplugging One Day a Week. Isso seria 24/6, o poder de você ficar um dia offline na sua semana, feito por Tiffany Slane. Esse livro, ele traz essa ideia de que você pode tirar um dia da sua semana para conseguir ficar completamente offline, e ele dá dicas muito boas de como fazer isso, desde você ter um celular que não seja digital, um smartphone, voltar para aqueles celulares que só ligam do tempo dos Incas, dos Maias e dos Aztecas, ter o uso de agendas propriamente físicas, de aparelhos telefones fixos, e para assim conseguir se desligar das telas e aproveitar o seu dia, e é uma técnica que aumenta muito a sua produtividade, e ela adota por ela e sua equipe. Mas eu trago isso para vocês não só por essa ideia
de você conseguir se desplugar um dia, mas sim por ter boas estratégias para que você pode usar no seu cotidiano para conseguir se desvencilhar da obsessão direta e dessa interação com a tecnologia. Mas, sobretudo, o ponto final desse livro que eu queria citar para vocês era que ele traz uma reflexão muito boa de que é o seguinte, a tecnologia, ela de fato vem inundando a nossa sociedade e o ritmo dela é crescer sim. Porém, mesmo ela crescendo, nós não precisamos ser apenas usuários passivos, apenas aceitar isso. Nós podemos controlar como nós reagimos a essa tecnologia que vem a gente. Nós reagimos como o mundo vem. Então, assim, ela vem a gente, mas controlamos como nós reagimos e como nós organizamos a nossa rotina e o nosso cotidiano para conseguir viver com relação a isso. E o bem-estar digital é justamente sobre isso. Como você pode se organizar, como você pode definir suas estratégias para conseguir viver bem, ainda assim nessa presença inundada tecnológica. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer vocês por estar aqui presente no nosso seminário e eu queria perguntar se vocês têm algumas dúvidas ou considerações que gostariam de falar para a gente. Estamos aqui à disposição. Obrigado, gente. Fico muito agradecido pela presença de vocês também. Qualquer coisa, dúvidas ou considerações, ou queiram relatar sobre algo, é só falar, é só levantar a mãozinha, que a gente escuta, a gente também tira as dúvidas. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. Ótima fala de vocês, né? Muitas informações interessantes aí. É uma palestra introdutória, né? A gente está falando assim alguns conceitos iniciais sobre esse tema. O objetivo não era que se aprofundar, por isso que os meninos fizeram essa visão geral, né? Mas a ideia era trazer um primeiro contato, né? Muita gente não tem contato com esses temas, muita gente nunca ouviu falar assim sobre isso, e o nosso intuito com esse projeto é começar a trazer conscientização da possibilidade de a gente que está tão envolvido com o uso de tecnologia começar a entrar em algum comportamento que não seja saudável e nem se dar conta, né? Então, a nossa ideia é começar a identificar essas coisas e trazer essa conscientização. Mas eu queria saber se alguém tem algum comentário adicional, alguma dúvida, alguma coisa que queira colaborar aqui com a fala dos meninos. Tá, então, diga, David vai falar. Deixa eu só fazer um comentário antes, que eu lembrei agora. Na fala dos meninos, né, eles falaram assim sobre... Em algum momento eles falaram assim sobre que a motivação ela pode te levar ao vício, né? Então eu queria só corrigir esse conceito, porque a motivação, na verdade, a motivação ela é de acordo com a nossa base teórica da psicologia que a gente está usando aí, né, a teoria da autodeterminação, ela é uma espécie de impulso interno que vai levar a gente a se envolver numa atividade a partir da nossa percepção de que aquilo dali vai trazer para a gente algum tipo de benefício, algum tipo de interesse pessoal, alguma satisfação. E como a gente viu na palestra passada, ela acontece em diferentes níveis, né? Só que existem mecanismos nas interfaces, por isso que os meninos quiseram falar. Existem mecanismos nas interfaces que vão induzir a gente a se engajar por mais tempo do que o que a gente gostaria naquelas mesmas atividades que nos parecem que são atividades que, por si só, não são prejudiciais, mas que, por elas ficarem retroalimentando ali aquele seu prazer imediato que você está sentindo, você vai o tempo inteiro buscando novas fontes de prazer naquilo, e isso vai te fazendo ficar cada vez mais engajado por mais tempo, então é uma espécie de engajamento excessivo, né? E aí isso pode, em contrapartida, afetar também a sua motivação para usar aquilo dali. Então não é um relacionamento muito simples, né? Mas só para poder deixar claro que não necessariamente, assim, a minha motivação é que vai me levar ao vício, tá certo? Só para poder corrigir aí esse aspecto.